Olá pessoal, nesse vídeo iremos tratar o requisito 8, operação, dentro da norma ISO 9001 versão 2015. Bem, primeiramente temos que entender o que é operação. Sempre que temos um produto ou serviço, nós precisamos de uma operação para desenvolvê-los, né? Então, quando a gente fala em operação, a norma ela descreve itens muito específicos para que a gente possa desenvolver essa operação de forma estruturada, né? De forma controlada. Bom, para desenvolver uma operação, sempre precisamos planejá-la, né? Como descrito no item 8.1. Porém, essa questão de planejamento já era abordado na versão 2008 da norma. Na versão 2015, o planejamento ele continua, mas foi acrescido do controle operacional. O que quer dizer isso? Para eu desenvolver a minha operação, eu preciso planejá-la, né? E a norma diz que no momento em que eu estiver planejando a minha operação, eu necessito criar os meus controles operacionais. São através desses controles que eu vou garantir que o meu planejamento está sendo efetivo para aquela operação, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um cronograma de execução, né, em que todos os dias, no final do dia, eu preciso verificar se eu cheguei em determinada etapa. Então, o controle operacional, logicamente bem documentado, ele vai me trazer essa foto do que foi o meu dia e se eu alcancei o objetivo. Isso, o exemplo de dia pode ser dia, meses, enfim, né? Mas essa é a ideia do controle operacional. Controlar a minha operação para que eu consiga atingir o meu planejado, né? Isso é muito importante, né, para a questão da operação, pois é só dessa maneira que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, né? Entrando um pouquinho aqui no item 8.2, esse item ele fala especificamente dos requisitos dos produtos e serviços, né? Então, todos os produtos e serviços, eles têm alguns requisitos a serem seguidos, né? O primeiro requisito que a gente vai abordar, que é o 8.2.1, ele fala exclusivamente da comunicação com o cliente. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte: todo mundo da minha organização pode ter contato com o cliente? Todo mundo pode tratar assuntos com o cliente? Não. Na verdade, a norma ela descreve isso, que eu tenho que estabelecer como vai ser esse contato com o meu cliente e estruturar isso de uma forma em que essa comunicação ela seja clara e direcionada, né, sem ruídos. Essa comunicação independente a norma traz isso muito claro, né? Mas toda empresa que tem uma comunicação com o cliente, independente de ter a norma instalada ou não, precisa ter essa comunicação muito clara com o cliente, né? O item 8.2.2, que vem tratar da determinação de requisitos relativos a produto e serviço, ele aborda especificamente os requisitos desse meu produto e desse meu serviço, né? Independente do que o cliente deseja, o meu produto ele tem alguns requisitos. Então, vamos trazer isso para um exemplo prático, né? Imagina que eu oferte um tipo de trabalho, de serviço, onde ele só pode ser executado dentro da minha oficina, pois esse serviço ele tem uma característica que ele precisa de um equipamento para ser feito. E esse equipamento só tem dentro da minha oficina e não pode ser transportado. Então, isso é um requisito do meu serviço, né? Ele é um requisito e eu não posso mudar, não tenho como alterá-lo, porque parte da execução dele está dentro da minha oficina, né? É necessária a determinação de requisitos, né? Nesse caso, esse requisito eu não tenho como alterá-lo, né? Mas todo produto ou todo serviço ele necessita de requisitos. Por quê? Muitas vezes a gente espera o requisito do cliente, mas nem o cliente tem o requisito bem definido. Então, nós precisamos colocar os requisitos para o cliente para que esse possa tomar decisão e ter ciência do que está sendo acordado, né? Então, além do item 8.2.2, né,
nós entramos agora no item 8.2.3, que é a análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços, né? A análise crítica do cliente, ela vem trazendo algo a mais, né? Na questão de é algo que é um requisito do cliente, é algo que ele precisa, que ele declara que ele precisa no meu produto ou no serviço. E nesse caso, a organização ela deve avaliar se ela tem a competência ou a capacidade para atender aquele requisito ou não, ou se ela vai, ou se ela tem se o produto dela atende os requisitos do cliente, os produtos ou serviços atendem esses requisitos do cliente, né? Isso também tem que ser muito bem documentado, né? Essa análise crítica, ela tem que ocorrer muito bem documentada, porque eu tenho que entender a necessidade do cliente diante do meu produto ou do meu serviço. E por último aqui, no item 8.2, o item 8.2.4 fala de mudança nos requisitos do produto ou serviço, né? Quando a gente fala em mudanças, o meu serviço ou meu produto, ele pode sofrer mudança. Se eu tenho a capacidade de adequar esse produto ou esse serviço para atender o meu cliente, eu posso fazer isso. Porém, isso tem que ser feito de uma maneira estruturada e documentada, né? Eu não posso fazer alterações sem documentar, sem colocar, sem informar o responsável pelaquela mudança, quem autorizou, quem permitiu essa mudança. Então, não é simplesmente eu mudar um requisito. Eu tenho que, além de mudar, eu tenho que documentar essa mudança, para que no futuro isso não cause um problema, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que eu emito nota fiscal de serviço e o meu cliente ele tem uma necessidade que todas as notas fiscais de serviços elas devem ser emitidas até o dia 10 de cada mês, né? E porventura o meu departamento de faturamento não recebeu esse requisito, né? Não foi informado desse requisito e emite no dia 12. Então, essa situação vai causar um problema, porque eu vou ter que cancelar a nota, vou ter que retornar essa nota para a minha empresa, vou ter que recolher os impostos novamente. Ou seja, né, por falta de um requisito declarado, que era do cliente, uma mudança no requisito, né, eu não consegui atendê-lo, né? Então, isso me traz problemas. Então, toda mudança nos requisitos, elas precisam ser documentadas. Bem, nesse item, trataremos da questão de projeto. Bom, quando a gente fala em projeto, esse item da norma, ele pode ser removido do escopo da minha certificação se a minha empresa não tem projeto de maneira nenhuma, né? Então, se eu não tenho execução de projeto, não tenho nada envolvido com projeto, eu não preciso manter esse item no meu escopo. Logicamente que isso precisa ser muito bem documentado. Mas se minha empresa trabalha com projeto, né, então nós temos os requisitos a serem seguidos, né, para que esse projeto seja estruturado. A questão do planejamento, né, em projeto, tudo é documentado, né? Todo projeto dentro de uma indústria, ele é documentado. Então, quando a gente fala de planejamento, todo planejamento, todos os passos desse projeto, ele deve ser documentado e ser validado e ser autorizado, determinado as responsabilidades pela execução. Toda análise crítica dos requisitos, ela deve ser muito bem documentada, né? Além do planejamento, eu tenho aí no requisito 8.3.3 as entradas do projeto. O que são entradas do projeto? É tudo aquilo que vem trazendo informação para dentro do meu projeto. Todas aquelas informações que são necessárias para eu desenvolver o meu projeto e para eu enriquecer o meu projeto, né? Além dessas entradas, né, o requisito 8.3.4, que fala sobre controle de projeto, ele vem aí determinar como que eu vou
controlar esse projeto, né? Quais serão as validações? Eu terei validação ao longo do projeto, né? Em alguma etapa do projeto, o cliente, seja interno ou externo, ele vai vir validar aquela etapa do projeto, né? Ele vai vir verificar se aquele ponto do projeto está de acordo com o planejado. Então, o controle de projeto ele trata especificamente disso. E, logicamente, que essa validação pelo cliente ela deve ocorrer de maneira documentada também, né? No 8.3.5, a gente fala especificamente das saídas de projeto, né? Se aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu projetei, está saindo conforme, se realmente está dentro dos requisitos, dentro da aceitação do cliente, está dentro das características que a gente determinou no início do projeto, né? Então, essas saídas precisam ser muito bem documentadas também, devem ser informações muito bem documentadas, para verificar se realmente o desenvolvimento desse projeto ele está adequado. E 8.3.6, que são as mudanças do projeto, elas podem ocorrer. Então, imagina o seguinte, eu estou no meio da execução do meu projeto e o cliente vem para fazer uma validação prévia. E aí ele chega na minha planta e para validar esse projeto e verifica que tem um ponto que ele não havia se atentado, né? Ele não declarou no início do projeto. E tem um ponto ali que ainda dá tempo de ser alterado e ele precisa, né? Então, as mudanças de projeto, elas podem ocorrer. Logicamente que tem que ser feita uma análise crítica em cima dessa mudança, né? Para que os efeitos dessa mudança não causem prejuízos, mas ela pode ocorrer, não tem problema nenhum isso ocorrer, né? Então, logicamente, como mais um item da norma, essa mudança de projeto ela precisa ser documentada.